Fala galera, então continuando aqui agora para falar da segunda geração romântica no Brasil, né? A segunda geração, gente, ela é construída por poetas adolescentes. Então o que é que vai ocorrer? Exagero. Na adolescência a gente está naquela fase em que a gente ainda está se descobrindo, então tudo é muito drástico, é muito complexo. Então há uma criação, né, da poesia no Brasil muito ligada ao que se lia, né? Então, autores adolescentes leem poetas estrangeiros e se inspiram neles, né? Acabam imitando ali os versos. Então, você vai ter Álvares de Azevedo, você vai ter Casimiro de Abreu. Álvares de Azevedo é o principal poeta dessa fase. Essa fase da segunda geração é conhecida como geração byronista ou byroniana por conta de um poeta inglês chamado Lord Byron. Lord Byron, que escreve, né, os seus versos lá das suas experiências, os meninos aqui no Brasil acessam esse poeta e começam a imitá-lo, simplesmente imitá-lo, traduzir ali para o português e imitar. Os poetas eram adolescentes, eles não tinham acesso às mulheres, às sentimentalidades, então eles imaginavam muito. Daí esse exagero sentimental, havia muita idealização e também imitação do Lord Byron. Essa geração também é conhecida como geração ultra romântica, o que é ultra exagerado, então era muito romantismo. Então, sabe essa ideia de morrer de amor, de sofrimento, é o que vai acontecer. Outra, eles imitavam o Lord Byron. Então, o Lord Byron botava lá, mulher maravilhosa, amor da minha vida. Ele botava aqui, mulher, minha vida, amor maravilhoso. Só mudava a ordem, traduzia e estava tudo certo. Então, eles imitavam mesmo. Então, essa geração, a segunda geração, é conhecida como geração ultra romântica exagerada. E, de certa forma, diferente da primeira fase, que falava dos sentimentos pessoais, mas também tinha um tema geral, que era a pátria e o índio, a segunda geração não. O único tema da segunda geração é falar deles mesmos, dos sentimentos e do exagero sentimental que eles viviam. Então você vê aqui, olha, a primeira característica é o ápice do egocentrismo. O que é que acontece? Eram poetas que figuravam ali a idade entre 16 e 21 anos. Eles morrem muito cedo. Eles eram pessimistas, a vida era chata, porque nós estávamos no Brasil do século XIX, querido. Não tinha celular, não tinha TV, não tinha rádio, tinha nada. Então eles viviam ali naquele tédio existencial. A fuga era o que? Era a leitura. Então quando eles acessam aquela leitura, aquela descrição maravilhosa, aquela apresentação maravilhosa de Lord Byron, daquela vivência, ele vai tentar repetir essa situação aqui. E aí, claro, eles imaginam. E quando eles imaginam aquela coisa maravilhosa que era a vida, dos amores, das noitadas de Lord Byron, eles veem aqui a realidade deles totalmente diferente. Então eles ficam pessimistas. Então vai ser o auge, né, o ápice do egocentrismo e da evasão da realidade. O que é isso? Isso é evasão da realidade, é a fuga da realidade. Eles não tratam de coisas, de problemas reais, são problemas imaginados. E o foco maior é o sentimento, então exagero sentimental. O que você tem hoje muito na chamada música brega, chão de brega, ou ultra romântica, ou música romântica, que fala de sentimento. Você vai pegar, são músicas que falam de sentimento. Então, a segunda geração romântica é sua poesia pessoal, sentimental e exagerada. Então, há uma fuga da realidade, uma natureza tenebrosa. Você vai perceber que os poetas de outra fase falam da natureza diurna, né? Aqui não, é a natureza noturna, é estrela, é lua, é floresta escura, é sempre ligado à ideia de noite. E aqui que nós vamos ter, de certa forma, a manifestação, como eles viam a vida de forma ruim, eles eram pessimistas. Então você vai ter vários poemas e vários poetas trazendo uma visão pessimista da realidade, né? Então, sempre de que vai dar errado, que a vida é uma coisa muito ruim, que era negativo, né? Tem um poeta, Álvares de Azevedo, que é o principal, que um dos versos ele diz, que é o Lembrança de Morrer, ele diz, eu deixo a vida como quem deixa o tédio, ou seja, a vida é um tédio, então não fazia sentido ver. Bem pessimista, né? De certa forma, se trouxéssemos para as atualidades, né? Uns problemas de saúde mental muito sérios para eles, né? Inclusive, eles morrem muito por conta disso, né? Claro que fisicamente foi tuberculose, foi uma queda de cavalo, tal, mas o pessimismo, a falta de vontade de viver acabou colaborando com isso. Então você tem aí o pessimismo como característica. Fascínio pelo mórbido, porque eles vão falar de temas que não se tratava, não se trata como a morte, como o diabo, né? Essa temática Satanás tal, que nós tínhamos lá no romantismo inglês, Lord Byron. Então eles só imitam. E quando ele chocava as pessoas, ele achava massa. Você sabe que é adolescente, quando vê alguém chocado, acha massa, né? Então nós vamos ter esse fascínio pelo morbo, o saudosismo, porque eles vão lembrar muito da infância, que era maravilhosa, principalmente Casimiro de Abreu, que escreve
um poema chamado Meus 8 Anos, que retoma, né, a ideia da infância perfeita, que não era, mas ele imaginava. A subjetividade que toma conta total do espaço, né, que mostra ali a situação da manifestação sentimental e o que é que ele achava da vida, o que é que ele imaginava das coisas, e o ultrarromantismo, que é esse exagero sentimental que caracteriza, né, caracteriza a segunda fase. Então ela é conhecida como ultrarromântica também. Então, para você não ter erro, as provas de vestibulares e o próprio Enem já cobrou e pode voltar a cobrar os sonetos da segunda fase, que são, esse que você vai perceber, são os que apresentam o exagero sentimental, a mulher que morreu, a vida que é ruim, o pessimismo, isso aparece muito. Então, né, como eu falei dos sonetos, né, que aparecem, eles usam muito soneto na segunda fase. Vocês vão ver aqui um exemplo, está aqui ó, de azulzinho, bem bonitinho, um soneto de Álvares de Azevedo, né, tratando justamente dessa pegada que você tem na segunda geração romântica, né, que é o pessimismo, né, a vida como algo negativo, a morte como solução. Então ele traz todo esse processo. Você vai ver aqui no exemplo desse soneto de Álvares de Azevedo, chamado Se Eu Morresse Amanhã. Veja que interessante. Então, um exagero, uma relação com a morte como algo positivo e a vida vista de forma pessimista, uma coisa que pode se desprezar. E ele faz, claro, o enxamezinho adolescente dele no Se Eu Morresse Amanhã. Né? Tem outro poema dele, Lembrança de Morrer, procure. Então, você vê que há uma carga aí de uma certa doença, né, psicológica desses autores, desses poetas da segunda geração. Vamos lá, o Se Eu Morresse Amanhã. Veja que é uma coisa do século XIX, e aí a metáfora que ele utiliza, né, para olhar para a vida dele. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Eles fazem muita relação de falar de mulher com a mãe e a irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã, o enxame dele. Quanta glória pressinta em meu futuro, que aurora de porvir, que amanhã, ou seja, eu poderia viver muito. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã, ou seja, pelo menos acabava a minha vida. Eu tenho futuro, mas pelo jeito eu vou morrer, porque a vida não é tão boa. Aí ele olha para a vida e fala, que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, a natureza mais bacana, mais linda de se ver. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã, ou seja, o mundo ia continuar, a vida ia continuar e não ia ter pelo menos a dor no peito, ou seja, porque para ele viver é uma dor no peito, é um sofrimento, é um sentimento de pessimismo. Mas essa dor da vida, como ele se refere à vida, gente? Que é o pessimismo total, né? A vida é vista com olhos negativos. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, ou seja, de ter uma felicidade, né? O doloroso afã, ou seja, o de bom, né? O que tem de bom da vida é doloroso, é negativo. A dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Ele está dizendo, se eu morrer, pelo menos acaba esse sofrimento da existência. Gente, é um exagero. Isso aqui é imitando Lord Byron até umas horas. Eles são muito pessimistas. Então, quando se fala da segunda fase, é esse soneto, né? Essa escrita de uma poesia que é fuga da realidade. Uma poesia que vê a realidade com um olhar pessimista e que vê a morte como solução dos problemas. Se eu morrer, pelo menos acaba. Você não vê o povo falando assim, a pessoa está lá sofrendo, tá, tentando viver, sobreviver e morre, aí a pessoa fala, pelo menos agora ela descansou, né? Então é essa visão, e aí é uma imitação que eles fazem, né? E que eles encontram ali um refúgio na realidade ruim nesses poemas, e aí eles caracterizam nesses poemas, esse tipo de poema caracteriza a segunda geração romântica, conhecida como geração byronista, geração ultrarromântica ou geração do mal do século. Beleza, galera? Continue por aqui, né? Dê o like, se inscreva no canal e se inscreva lá para poder receber a notificação do sininho aqui do canal do FIC no YouTube. Continue estudando e até a próxima.